Olá, esta é uma videoaula sobre o sistema respiratório. Neste grupo estão eu, Carlos Sabino, Felipe Amorim, o Pedro Turcato e o João Vitor. Nessa videoaula eu vou explicar um pouco sobre os órgãos do sistema respiratório e como ele funciona no nosso corpo. Olá, aqui é o Felipe Amorim e eu vou estar aqui ajudando o Carlos nessa videoaula, completando algumas informações durante o vídeo. Primeiramente, vamos entender o que é o sistema respiratório como um todo. O sistema respiratório é o sistema por onde o organismo recebe o oxigênio, o O2, necessário para a produção de energia durante a respiração celular, e também é por esse sistema que se elimina o gás carbônico gerado pela respiração celular, o CO2. O sistema respiratório é dividido em duas porções, a porção condutora e a porção respiratória. A porção condutora, que é formada pelas vias aéreas, é a porção que conduz o ar ambiente para dentro do nosso corpo e o CO2 para o ambiente. A porção respiratória é a que realiza a troca gasosa no sangue em si. Explicaremos melhor esses processos mais à frente do vídeo. A primeira parte do nosso sistema respiratório são as cavidades nasais, ou também conhecidas como fossas nasais. Estas são duas cavidades, elas descem desde nossas narinas até a faringe, e elas são separadas uma da outra por uma parede feita de cartilagem, e elas vão acabar lá, como eu disse, na faringe. Elas levam o ar até lá e também são a saída do ar do nosso corpo. O próximo órgão é a laringe. Esse é um órgão que fica entre a faringe e a traqueia. Esse órgão é feito de cartilagens e em volta dele, em volta dessas cartilagens, né, está uma membrana mucosa. A laringe, ela funciona para proteger nosso sistema respiratório e nosso corpo também. Ela impede que entre ar no nosso corpo quando nós engolimos a comida, e também impede que entre partículas de alimentos no nosso sistema respiratório. Depois da laringe, no nosso sistema respiratório, nós temos a traqueia. A traqueia, ela é um órgão que, como muitos órgãos do sistema respiratório, é feito de cartilagem, e ela é um tubo cilíndrico, né, que desce dentro do nosso corpo. Dentro da traqueia, nós temos células que produzem muco, que o muco também é outro tipo de material que está presente em várias partes do nosso sistema respiratório. Na traqueia, o muco ele tem a função de umedecer e esquentar o ar que a gente respira, e ele também serve para filtrar esse ar. A traqueia, como vocês podem ver aí no slide, ela tem 15 centímetros a 20 centímetros de comprimento e 1,5 a 2,5 de diâmetro. Depois disso, o ar vai para os brônquios e para os bronquíolos. Os brônquios primários, eles se dividem nos brônquios de segunda ordem. Então, na parte direita do pulmão, eles se dividem em 3 brônquios, como vocês podem ver, e na esquerda, eles dividem apenas em 2 brônquios. Depois disso, os brônquios eles vão se dividindo em ramificações e eles vão ficando cada vez menores. E se dividem de novo e vão ficando menores, e menores, e menores, e menores. E essas ramificações pequenas e bem estreitas são chamadas de bronquíolos. Os bronquíolos, eles penetram nos alvéolos pulmonares e eles são formados por tecidos conjuntivos. Então, esse monte de brônquios e bronquíolos que vão levar todo o ar que nós respiramos para dentro do pulmão. Mas são nos alvéolos que a troca gasosa acontece. Os alvéolos têm a forma de um saco com uma fina parede chamada de parede alveolar. Eles são cercados por capilares e, como a concentração de oxigênio dentro dos alvéolos é muito mais alta que a concentração do sangue, o oxigênio passa para o sangue, tornando-o arterial. Ao mesmo tempo, acontece o mesmo, mas com o gás carbônico que deixa o sangue venoso para entrar nos alvéolos. Esse processo de entrada e saída é conhecido como hematose, e sua eficiência depende da superfície dos alvéolos envolvidos. Logo, quanto mais alvéolos, melhor funciona a troca. Em volta do pulmão nós temos a pleura. A pleura ela é composta de duas camadas, né, a parietal e a visceral. E entre essas duas camadas, que também podem ser chamadas de folhetos, existe um espaçamento, que é a cavidade pleural. Nessa cavidade nós temos o líquido pleural, e para que esse líquido serve? Ele desliza uma camada na outra, a parietal na visceral, conforme nosso pulmão incha e diminui quando nós respiramos. Esse deslizamento acontece para não acontecer nenhum tipo de dano
na pleura, então ela se adequa conforme o movimento do pulmão. Por último, nós temos o diafragma, e ele é o principal músculo, né, na nossa respiração, porque ele é o músculo que nos faz respirar, digamos assim. Ele é um músculo chamado de estriado esquelético, porque na formação dele estão várias fibras num formato cilíndrico, e ele fica embaixo do pulmão, ele fica junto às vértebras lombares, e o que ele faz é, o músculo se contrai quando acontece nossa inspiração, e na hora que ele se relaxa, nós expulsamos o ar. Então você está vendo aí no fundo um vídeo que está mostrando isso, o diafragma contraindo e ficando relaxado. Isso faz com que o ar entre e saia do nosso pulmão e do nosso corpo. Então esse foi o nosso trabalho sobre o sistema respiratório, espero que tenhamos ajudado e obrigado por assistir. Tchau.